Oi galera, bem-vindo ao canal Escola Sabatina Coração da Igreja. Oi pessoal do meu Brasil varonil, como é que vocês estão? No último vídeo a gente falou sobre o novo formato da Escola Sabatina, certo? Mas antes de começar o nosso tema, aperta o dedo do like, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com a geral, tá certo? Para que o nosso trabalho de engajamento chegue a mais pessoas. Mas vamos lá, pessoal. Minha galera do Brasil varonil, nós falamos no último vídeo sobre o formato, como havia falado antes, da Escola Sabatina. Um novo formato, na verdade, né? E aí a gente vai continuar falando uma das partes que eu acho muito importante, que você também tem que achar, porque realmente é importante, que é a parte do pastoreio. Quando Jesus teve um diálogo com Pedro, ele perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus falou: pastoreia minhas ovelhas. E Jesus perguntou mais uma vez: Pedro, tu me amas? Pedro, sim, Senhor, eu te amo. Vai e pastoreia as minhas ovelhas. E Jesus insistentemente perguntou uma terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus repetiu mais uma vez: vai e pastoreia minhas ovelhas. Então, a parte de pastorear as ovelhas é muito importante na casa de Deus. Então, não é só o pastor da igreja que pastoreia as ovelhas. As lideranças da igreja pastoreiam as ovelhas. Você, como membro da igreja, também deve pastorear as ovelhas. E como líder também, nós devemos pastorear as ovelhas. E aí, essa parte de pastorear as ovelhas na questão do formato da Escola Sabatina ganhou uma amplitude maior. E claro que já existia, né? Mas foi ampliada. Por quê? Porque não podemos deixar essa questão de pastorear se perder. E a gente pode observar, meus queridos, que isso está se perdendo com a questão da tecnologia, com a questão do trabalho, da correria durante a semana, família, trabalho, faculdade, escola, sem uma série de compromissos que nós temos, que nós estamos deixando de pastorear as ovelhas. Então, o que seria pastorear as ovelhas? Na escola sabatina vai ter um momento onde as classes vão ser divididas, e nesse momento, durante a classe, as pessoas vão contar o que aconteceu durante a semana, de bom, de ruim. Também tem aquela parte onde a pessoa vai falar: hora de ajuda humanitária, eu ajudei meu vizinho, eu visitei um irmão da igreja que estava enfermo. Ou seja, eu visitei o irmão que não veio para a igreja semana passada, eu fui lá ver o que aconteceu, tal, conversei com ele, ouvi ele, orei com ele, cantei uma música e fui embora para casa. Então, essa questão de pastorear é dar atenção, é fazer com que a pessoa se sinta parte da igreja, é aquele senso de pertencimento, ou seja, eu pertenço a este lugar, as pessoas se preocupam comigo, as pessoas sentiram a minha falta. Isso é muito importante, irmãos, para que a conservação do membro na igreja e com Jesus principalmente seja efetiva. Então, professor, líder da Escola Sabatina, líder do pequeno grupo, diretores, liderança, toda igreja tem que prestar atenção nesse detalhe que é muito importante, tá certo? Então, nessa questão de implantação do novo formato, a questão de pastorear é fundamental. Então, que eu coloquei alguns tópicos, o que eu pensei em relação a esse tópico. Primeiro, a implantação já é algo que realmente dá trabalho, né? Mas dentro desse processo, continua o processo da oração. Tudo começa com oração, termina com oração e continua com oração. Então, continue orando, continue pedindo às pessoas para estarem orando pela igreja, por esse processo, pelos ministérios da igreja no geral. E em especial nesse momento, por essa nova formatação da escola sabatina, certo? Outra parte importante que a gente geralmente esquece, a gente vai lá,
lança o projeto, fala com a igreja, com a liderança, o processo está caminhando e a gente joga lá e esquece. Não é esquecer, é também acompanhar. E como é que eu vou acompanhar, Érica? Observando. De vez em quando, sente numa classe, só fica observando, não precisa criticar, nada, só observar o que está acontecendo, como as coisas estão acontecendo. E se você vê que precisa falar com alguém para que fique melhor, você chama a pessoa no cantinho e fala com ela para que vocês e ela entre num ordenamento para que possa melhorar aquela classe, para que fique melhor ainda. Vocês conversam com ela. Tudo é no diálogo, irmão. O diálogo resolve muita coisa. A gente precisa aprender a dialogar mais, a ouvir mais, né? A entender o outro, a respeitar a opinião do outro, para que assim nós possamos crescer juntos. Tem uma outra questão importante: paciência. Sim, meu amigo, minha amiga, diretor, professor, líder, enfim, nós precisamos ter paciência, porque todo processo leva um tempo, né? Então, depois da paciência vem um tempo para chegar ao objetivo que foi definido, tá certo? Então, tenha paciência, continue observando, ajustando as cordas que por acaso estejam soltas para que elas voltem para o lugar. E dê tempo ao tempo para que as coisas devagarzinho elas vão se ajustando, certo? E nesse processo todo, continue orando e faça que nem Jesus falou, ó, pastorei as minhas ovelhas. E nessa questão de pastorear as ovelhas, isso tem uma amplidão muito grande, viu, irmãos? Eu posso abrir um leque muito grande de pastoreamento de ovelhas. Você deve lembrar daquele irmão que está acamado, não pode vir à escola sabatina. Você pode, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, chamar 3 irmãos e fazer escola sabatina na casa desse irmão. Ou quem sabe até, se ele morar sozinho, ver a forma de transmitir online para que ele possa ver. Mas eu acho que o presencial é melhor, né? Online se não tiver jeito, né? Mas vá lá na casa desse irmão, faça escola sabatina com ele, o culto com ele, 3 ou 2 pessoas. Se você vê que o problema o problema dele demanda um cuidado maior, vá só com 2 pessoas para poder fazer esse culto lá com ele. Ligue antes e pergunte se pode levar, se você pode ir. A comunicação também é muito importante nesses casos, porque a família provavelmente vai estar cuidando, né? Você liga e pergunta se pode ou não, e no sábado pela manhã fazer o culto com ele lá na casa dessa pessoa que está acamada, tá certo? Às vezes não necessariamente precisa ser escola sabatina, pode ser o culto de pôr do sol. Então existem várias opções, mas não deixe de fazer essa questão desse culto com aquele irmão ou irmã que está acamado. Se ele puder, se esse acamado pode se locomover, pode de 1 hora de manhã, alguém que tem carro na igreja, pegar essa pessoa, trazer para a igreja e levar de volta também. É bom que isso aconteça, tá bom? Outra questão importante que você pode estar lembrando aí também, os irmãos que faltam, ligue para essa pessoa, lembre ao professor, não vi seu aluno aqui hoje, o que foi que aconteceu, dá uma ligadinha para ele, procura saber se tudo está bem, tá certo? Aquele irmãozinho que por acaso está desempregado na igreja, você sabe, o seu líder sabe, alguém sabe, já dá um toque aí na direção de asa para ir visitar, né? Falar com o irmãozinho, ver qual é a necessidade dele. Então, tantas coisas que a gente pode fazer, irmãos. A casa de algum membro, tipo uma mãe solteira que tem tantos filhos e a casa tá para terminar, ou idoso, alguém que precisa de ajuda de alguma forma na nossa igreja, você tem que estar atento a isso. Isso também é pastorear, suprir as necessidades das pessoas, tá certo? Não tendo mais, beijo da Bahia para você, tá bom?